Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para fazer a análise do Futebol Clube do Porto Sporting de Braga, jogo da 21ª jornada da Liga NOS, com uma vitória que faz com que o Porto regresse às vitórias depois de dois empates por 3-1, com gols de Sérgio Oliveira, Diego Reis e Aboubakar. Vamos já começar com a análise ao 11 inicial. 11 inicial. Dragão 27, o que é que te pareceu este 11? Eu já digo muito rapidamente, já te passo a falar, só que acho que é o melhor 11 neste momento para o Porto e já achava isto para o jogo com o Moreirense, mas o que é que tu achaste? Dragão 8, eu acho que foi de facto um 11 muito bem escolhido pelo Sérgio Conceição, pelo nosso Mister, porque para o campeonato a versão 4-4-2, portanto com o José Sá na baliza e depois os 4 defesas, naturalmente o Ricardo num lado direito, o Alex no lado esquerdo, os dois centrais, o Filipe e neste caso o Diego Reis, porque o Marcano está ligeiramente tocado e a recuperar. Depois o meio campo com dois médios. Está-se a rolar também uma boa dupla, já agora aqui uma boa dupla, indiscutivelmente. Temos depois também no meio campo, neste caso o Danilo não está, portanto é o Herrera que faz um bocadinho mais essa missão defensiva e depois também o Sérgio, embora os dois fossem alternando. E na frente, uma frente aberta de um lado o Corona, do outro lado o Brahim, com o Marega e o Abu no centro do ataque. Esta equipa foi muito bem escolhida, porquê? Porque o que estava a faltar era um jogador que trouxesse de facto a capacidade de leitura do jogo e a qualidade de passe que não estava a ter um Oliver nesta fase. A hipótese podia ser, já houve aqui, digamos, várias equipas neste 4-4-2. Havia o Danilo e o Oliver numa fase inicial, foi durante muito tempo assim. Depois passou do Danilo para o Herrera, e também já era essa, digamos, a dupla que estava agora a afirmar-se, mas entretanto a lesão do Danilo. O Diego Reis, que também já tinha feito as funções de trinco, neste momento é preciso na defesa. Já temos agora o Osório que pode compensar um bocadinho disso, por exemplo na Liga dos Campeões vai ser inevitável que se calhar o Diego Reis venha para trinco, mas portanto foi o Herrera que foi um bocadinho o imprescindível nesta fase, e depois havia que escolher o outro, e o outro foi o jogador dos grandes jogos, que é o Sérgio, mas que agora foi chamado não a um 4-3-3, mas a um 4-4-2. E foi, depois também já vamos falar disso, apenas e só o melhor jogador em campo. Sim, foi o homem do jogo. Foi o homem do jogo. Podemos já revelar isso. Homem do jogo. Foi, sem dúvida. Não foi só por marcar, mas foi pela intensidade que deu, e muito bem o Sérgio a pedir aos dois uma coisa extraordinária, que era... O Futebol do Porto pressionou muito alto desde o início do jogo, e quer o Herrera, quer o Sérgio apareceram muitas vezes em zonas de finalização, que é uma coisa muito necessária e que tem acontecido pouco nos últimos jogos do Porto. Em que podemos entrar, até acho que faz sentido entrarmos na análise tática. Análise tática. Mas continua a ter raciocínio. Não, estava a dizer que de facto essa necessidade de os médios também aparecerem em zona de concretização a causar desequilíbrios, e não haver só e não contar só com os avançados para essas zonas de finalização, o que lhes dá muito mais desgaste, como é evidente. E temos visto o desgaste que tem sofrido o Aboubakar e o desgaste que tem sofrido o Marega. Claro. E que até esse desgaste de alguma maneira tem contribuído também para a fase menos boa, menos produtiva dos dois. Sim, e pela primeira vez o Porto até tem que recorrer a outros jogadores para marcarem os gols, né? Como foi no caso Sérgio Oliveira e o Rei. Eu acho que a coisa mais rica taticamente no Porto, e da qual eu tenho uma visão também muito parecida à do Sérgio Conceição, quando joga em 4-4-2, clássico, vamos dizer assim, o Porto às vezes é quase um 4-2-4, das duas uma, ou tu no miolo jogas com um 6 e com um 10, ou jogas, na minha opinião, ou joga, que é quase um losango nesse caso, que foi o início da época com o Danilo e o Oliver, ou jogas com um 6 e com um 8 e é um meio campo mais combativo, mais físico, mais musculado, e foi muitas das vezes com o Danilo e com o Herrera,
ou então jogas com 2-8. E eu acho que, na minha visão, estes dois jogadores, a média tem que dar 8. Tem que dar 8. E acho que é muito engraçado jogar com 2-8, porque... E acho que é isto que o Sérgio Conceição sempre pediu ao Danilo, não é? Que a gente... Houve esta coisa do Danilo querer chegar mais à frente e tudo. E acho que o Sérgio Oliveira, a jogar sempre assim, porque ele foi o melhor jogo, de certeza absoluta, com a camisola do Porto. Ele encheu o campo, fez tudo bem. Passe curto, excelente. Passe longo, excelente. Pressão alta, excelente. Antecipação, corte, jogo aéreo. Tudo, taticamente, ele leu o jogo de forma perfeita, muito bem complementado com o Herrera. Tendo dois jogadores mais box-to-box, entre aspas, que o Sérgio Oliveira nem é tanto este jogador, até é um jogador menos intenso, embora neste jogo tenha sido. Acho que pode-se dar aqui uma dinâmica até muito interessante. Mas houve ali uma compensação, se me permites só acrescentar aqui um pormenor que se calhar não é de menos importância. A compensação que um e outro faziam, ou seja, ficava sempre um mais atrás e outro mais à frente e quase que se lia no jogo de ataque do Porto um 4-1-3-2. Sim. O Sérgio na frente ou o Herrera na frente faziam os três, portanto, ele, o Brahim e o Corona, e depois os dois avançados em Cunha na frente. Sim. Embora, naturalmente, tudo isto não é assim estático, há toda uma dinâmica de jogo, e nesse aspecto o Porto também esteve de cabeça limpa e com uma grande dinâmica. Sim, isso sem dúvida. Mas repara que isso é tão importante que o Porto, desse meio campo para trás, teve a melhor dinâmica de sempre, porque os jogadores que fizeram a diferença é a partir do meio campo para trás. Todos eles, não há um jogador. José Sá, jogo excelente. Salvou ali a equipa, duas defesas brilhantes. Ricardo Pereira, brutal, corridas no último minuto a correr, uma disponibilidade física incrível. Felipe Reis, muito bem. Para o meio do Ricardo, excelentes tudo. Felipe Reis, embate só no golo, é que pronto, ali falhou um bocadinho a marcação, mas também é um grande golo, não é? Contra o Porto acontece sempre. E Reis a redimir-se com uma cabeçada do outro mundo. Alex Telles, 3 assistências, é um jogador que eu só espero que ele não se lesione, porque ele joga sempre, e é um jogador que é. E Sérgio Oliveira e Herrera, incríveis. Curiosamente, os 4 da frente, mais apagados. O Corona continua muito desinspirado. Uma boa primeira parte, apesar de tudo, do Brahimi, que depois também nota-se que de facto o Brahimi precisa de descanso. E não foi por acaso que o Sérgio também o substituiu, até já numa fase em que o Porto já tinha um jogo mais controlado, claro. Mesmo em termos de resultado. Mas de facto... Vamos aos momentos do jogo, então agora ao jogo propriamente dito. Momentos do jogo. Os momentos do jogo, começa a ver, naturalmente que há o golo do Porto, começou o primeiro grande momento, digamos assim. É o primeiro golo. É o primeiro golo mesmo. É o primeiro golo que surge relativamente cedo e que surge na sequência já de várias bolas falhadas e de várias oportunidades. Ou seja, o Porto entrou com um caudal ofensivo muito grande e, portanto, aquilo surgiu com naturalidade. Eu tenho só mais uma palavra em relação a isso. Eu acho que esse primeiro golo é fundamental e pode vir a ser fundamental para o resto da época. Porquê? O Porto vem de 2-0-0. Obviamente, se calhar seriam 2 jogos que, se não fossem a arbitragem, o Porto teria ganho, até porque marcou 2 golos em cada um dos jogos. Aliás, um golo em cada um dos jogos. E eu lembrei-me do momento do Porto, o ano passado, daquela fase dos 0-0, que curiosamente culminou ao minuto 96 ou 97 contra o Braga, com aquele gol do Rui Pedro, que todos estaremos certamente lembrados. E eu pensei, será que o Porto vai entrar nessa ansiedade e vai começar agora? Porque este Porto marca muitos golos. E o facto de ter tido 2 0-0, de ter começado o jogo a falhar alguns golos, será que vamos entrar nesta ansiedade? Mas rapidamente dava para perceber que esta equipa não entra nessa ansiedade. E curiosamente, eu creio que foi na conferência de imprensa de apresentação do jogo que o Sérgio Conceição disse uma coisa, mas vocês acham que a equipa se cansa mais quando está a fazer pressão alta, que isso implica um grande desgaste da equipa? É o contrário. Mas fez neste jogo e não fez nos outros dois. Não fez nos outros Também dois. É preciso dizer. É o contrário. Se nós conseguirmos fazer isso, porque aí não temos que correr 60 metros, só temos que correr 30. Claro. E portanto, é verdade, de facto. E há uma grande diferença também que ajudou neste golo, que até tinha comentado contigo já em off, que foi o Porto
via-se muito, estava a começar a tendência de trocar muita bola entre os defesas, que até a gente lembrava-se isso o ano passado, nos anos do Lopetegui, né? Filipe Marcano, neste caso Filipe Reis, Reis Filipe, e este jogo já não viste isso. O Porto, o passe é sempre para a frente, e hoje voltou, e ontem no caso voltou a ser. Verticalidade com critério, claro. Com critério, mas também com triangulações, com muito boa ajuda e com um jogo também aberto quando necessário. Do Alex e do Ricardo, toda a dinâmica, jogo interior, jogo exterior, dinâmica, movimentação, dinâmica. Tudo. Dinâmica. Houve de facto jogadas muito bonitas, vários falhanços, boas defesas também. O segundo grande momento do jogo, e eu diria que quase que o momento dos momentos, foi o segundo golo do Porto. Porquê? Porque o Porto ainda marcou antes de acabar a primeira parte. Isso foi muito bom e o Porto não se ressentiu. O Porto sofreu o golo do empate, mas a toada continuou a mesma. E, portanto, partiu para a frente e marcou logo o segundo golo. E não se deixou adormecer, tal como deixou um bocadinho depois do primeiro golo. Exatamente, sem dúvida. Foi uma reação muito boa. E depois, na segunda parte, o Futebol Clube do Porto também, eu acho que manteve o domínio. Completamente. E depois, no momento decisivo, e aí também os grandes guarda-redes nas grandes equipas têm uma missão dificílima. E é por isso que tem que ser mesmo grandes guarda-redes, porque são chamados poucas vezes a intervir. E neste caso o José Sá, quando foi chamado a intervir, foi decisivo, esteve brilhante. E o Futebol do Porto depois concretizou também, eu diria, o terceiro grande momento do jogo para o Porto, que foi o golo da consagração da vitória e do descanso. Sim. E até de gestão de esforço do plantel da equipa. E o Aboubakar novamente a provar, não está no seu pico de forma, não está no seu melhor momento, aparece pouco no jogo, mas tendo o Aboubakar, eu volto a dizer isto e não me canso de dizer, estamos sempre mais próximos de marcar, porque ele tem a sua oportunidade, ele marca, não há hipótese. De alguma maneira, agora estamos a falar nos momentos do jogo, mas eu retrocederia um bocadinho a fazer aqui uma leitura de questão de natureza tática. Foi a entrada do Paulinho. Eu acho que o Sérgio viu muito bem a entrada do Paulinho. O que é que ele pretendia? Ele depois até explicou, ele disse, já estou a explicar demais. O que é que ele pretendia? Pretendia que o Paulinho entrasse. O Corona não estava bem, foi dos jogadores, digamos, mais em déficit, digamos, em termos de produtividade. Entrou o Paulinho, que ia que ia fazer com que o Porto ganhasse novamente o meio campo, porque com a entrada do jogador do Braga, o André, são os dois irmãos, o André Horta, exatamente. De facto, o Braga ganhou ali um bocadinho o meio campo. E foi quando até surgiram as duas oportunidades de defesa das duas defesas do José Sá. Entrou o Paulinho e ele queria uma missão para o Paulinho, que era que fosse o terceiro avançado e ao mesmo tempo o médio mais avançado também, que fizesse um bocadinho aquela ligação, mas para o centro. Exatamente. E ele teve ali alguma precipitação e o próprio Sérgio disse, eu estou um bocadinho zangado, o Sérgio Conceição, treinador, disse, eu estou um bocadinho zangado porque o Paulinho não percebeu muito bem aquilo que eu lhe pedi, mas também é compreensível porque está a chegar a equipa. Não, e sobretudo, isso percebeu-se claramente que era esta ideia... ia ganhar qualidade de jogo interior e de jogo no miolo do campo. E de superioridade em relação ao Braga. Não, isso percebeu-se porque eu vi rapidamente o Marega descair na direita. Portanto, o Marega que foi para a posição do Corona. Exatamente. E depois, o Futebol do Porto também via-se, naturalmente, até pelo jogo de grande desgaste e de grande exigência que, para o Sérgio e para o Herrera, que também já estavam um bocadinho, em termos de frescura física, a falhar, como é óbvio, não é? Porque lhes foi pedido muito. Não, sem dúvida, acho que foi realmente um jogo brutal. Vamos aqui só muito rapidamente à arbitragem. Eu na arbitragem foi mais do mesmo, não é? Isto foi mais do mesmo. Mas há ali um ou dois penaltis que se pode falar que eu até posso assumir que isto no futebol inglês não seria penalti, no nosso futebol e entre aspas
eu não queria usar esta expressão, mas quer dizer, às vezes é uma passa a expressão de mariquice. De meninas, não é? Às vezes é um jogo de meninas, entre aspas, não é? Que quase qualquer toquezinho é falta e não sei o quê. Portanto, num futebol a sério, eu nem considero aquilo penalti. O que eu considero grave neste jogo é a quantidade de faltas marcadas ao Futebol Clube do Porto. Mas se me permites, é essa quantidade de faltas que realmente retirou muito, e houve faltas que não eram faltas para futebol. De todo não eram faltas para futebol. Não, mas às vezes nem havia contacto. Eu lembro-me esta está-me gravada na memória, que é um jogador que chuta a bola contra o Ricardo Pereira e ele marca a falta. E eu ainda estou para perceber o que é que ele marcou nesse lance. Por exemplo. Estou totalmente de acordo com a análise que fazes da arbitragem. Mas há uma coisa que não podemos deixar passar em claro. E essa para mim foi um lance decisivo do Danilo, não é? Do Danilo. O Danilo dá uma cotovelada fortíssima na cara do Brahim de partir queixos. É verdade. E ali era para um vermelho. Ele não leva um amarelo sequer. Ele vai levar o amarelo, acho que no final. Que também seria porque corta um contra-ataque. Nem que ele não considerasse aquilo agressão, que é impossível não considerar. Mas eu depois de ver o Filipe levar um soco na cabeça do guarda-redes, portanto, isto para mim nada me espanta. Nada espanta. Mas de facto, essa aí é de bradar aos céus. Porque é de facto uma falta grosseira, uma falta de grande agressividade, e foi um jogador que distribuiu ali muita fruta, muita lenha durante todo o jogo, não é? Sim, mas o Porto foi superior a isso tudo, isso agradou-me, e foi um Porto que voltou a estar de cabeça limpa. Eu já não vi este Porto há alguns jogos e gostei de voltar a ver este Porto. E eu estava, mesmo no momento de empate do jogo do Braga, eu estava perfeitamente tranquilo. Ontem estava com um bom feeling e se o Porto vai ganhar este jogo, o Porto está aquele melhor Porto, a melhor versão do Porto Sérgio Conceição. E o Sérgio Conceição sabe fazer isso muito bem. Já o provou, por exemplo, na Liga dos Campeões, quando nós perdemos jogos também muito importantes e na altura nós próprios receávamos bem, o Porto aqui vai ser um bocadinho de debacle na competição Liga dos Campeões, mas o jogo que vinha a seguir ele fazia a cabeça dos jogadores e eles já vinham com uma atitude totalmente diferente. E tem que continuar. Isso, por exemplo, no jogo do Leipzig aqui no Dragão. Exatamente, e tem que continuar a fazê-lo, até porque agora o panorama é claramente positivo, porque hoje já estamos a gravar depois do jogo do Sporting, que é a primeira derrota do Sporting no Estoril, que o Porto também não se livra de perder esse jogo, não é? Porque está a perdê-lo 1-0, está-nos aqui atravessado. Se o ganhar também ganha um conforto fantástico, ou no mínimo empatar. Qualquer coisa que se tira desse jogo será boa, não é? Qualquer ponto, mas acho que é um bom panorama do Porto, até sobretudo porque antecipa agora o jogo da Taça de Portugal, e se o Sporting poderia vir com algum elá por ter ganho a Taça da Liga, embora de uma forma por penaltis, etc., mas ganhou, efetivamente é um título e o Porto não a ganhou. Acho que o Porto é um bom momento para o Porto finalmente vencer este Sporting. E uma mensagem extraordinária, eu terminaria com isso, uma mensagem extraordinária para fora e para dentro do balneário, foi a do Sérgio na flash, creio que na flash interview, exatamente, na flash interview, mas ao Porto Canal. Ao Porto Canal, acho que foi assim. O que é que ele disse? Disse apenas e só isto. Aquilo que eu vi na claque do Futebol Clube do Porto a abraçar-se ao mesmo tempo que nós estávamos a fazer a roda, eu desafio agora o estádio inteiro do Dragão a fazer o mesmo quando estivermos a fazer a roda, a festejar a vitória sobre o Sporting na primeira mão das meias finais. Portanto, isto há aqui tudo, há aqui confiança. Aqui não há arrogância, há confiança no trabalho, há confiança na equipa, há confiança no trabalho que está a ser efetuado, há confiança na corrente tão positiva que há entre adeptos e jogadores. E não há que ter medo nenhum de Sporting, porque o Porto foi superior dois jogos frente ao Sporting, não é? Portanto, acho que em sua casa e tudo, não é? No Estádio do Dragão tem tudo para fazer um bom jogo. Para fazer, e até porque um jogo disputado ou uma eliminatória disputada a duas mãos é importante que se ganhe vantagem no primeiro jogo. Está assim terminada esta análise, espero que tenham gostado, façam um gosto se efetivamente gostaram, partilhem o vídeo com os vossos amigos, subscrevam também o canal, façam estrelas no iTunes se nos ouvem por lá e estaremos de volta para futuras análises. Até lá! Até lá!